Olá pessoal, como vocês estão? Bom, primeiro eu vou me apresentar, meu nome é Heloísa, sou psicóloga e todos os sábados eu vou estar aqui com vocês trazendo temas referente à família, referente à pandemia, ao Covid, como que nós estamos lidando com essa situação, né? No decorrer da semana eu vi que vocês interagiram com os outros temas propostos e eu fiquei muito feliz com isso. E todos os sábados eu vou estar aqui junto com vocês, trazendo um tema para reflexão, para discussão e também para perguntas. Se vocês tiverem perguntas, vocês também podem enviar, tá bom? Então agora vamos para o tema de hoje, né, nesse sabadão. O tema de hoje é como lidar com o luto e com a tristeza, inclusive das crianças, inclusive barra principalmente, porque aqui eu vou dar uma pincelada como lidar com adultos enlutados, mas o tema principal aqui da nossa discussão, da nossa conversa, vai ser como que você vai lidar, como que você vai comunicar a morte, como que você vai lidar também com essa criança enlutada e também com a tristeza. Tá bom? Então fiquem ligadinhos aí, aqui no vídeo, que nós vamos tratar dessa questão. Então, primeiro ponto. Primeiro ponto é como ajudar uma pessoa enlutada. Agora na pandemia, nós estamos presenciando muitas questões de morte, de falecimento, pode ser de um vizinho ou de um amigo, e até de familiares, né? E é importante nós sabermos essas informações básicas de como lidar com o enlutado e como ajudar essas pessoas. Então, o primeiro passo é você perceber os seus limites e perceber também que a palavra não é só... Nós não só temos a palavra para transmitir os nossos sentimentos para aqueles familiares. Porque muitas vezes, quando nós queremos consolar alguém, nós queremos encontrar palavras para este momento. E muitas vezes, e quase sempre, não tem palavras para confortar do jeito que nós esperamos ser, né? Porque a morte, ela é desconhecida e também nós não falamos muito sobre elas. Então, eu vim aqui trazer estratégias práticas para você, além de tentar ter uma palavra de conforto, ter outras estratégias para que aquela pessoa que perdeu seu ente querido consiga se sentir amparado por você. Então, uma das estratégias é ligar para essa pessoa, não todos os dias, mas pode ser uma vez por semana, dependendo do grau de aproximação. Você pode ligar, ela pode até falar assim, ah não, tudo bem, mas só do simples fato de você ligar e estar se importando com ela, isso é de grande valia. Outras atitudes que você pode tomar também exemplo, uma idosa ficou viúva ou alguém próximo de você, você pode levar mimos para essa pessoa. Comprei uma rosquinha na padaria, lembrei de você, então eu vim aqui trazer para você. Esses simples detalhes, cuidados, são muito importantes, porque se você ligar para a pessoa e falar assim, olha, ciclano, eu tô aqui no mercado, você quer alguma coisa? A pessoa vai falar que não. Mas se você ir lá e comprar alguma coisa, algum quitute que você sabe que ela vai gostar, sem perguntar, ir lá e oferecer, essa pessoa vai se sentir amparada, porque normalmente quando a pessoa está enlutada, está muito triste, tem alguns que perdem o apetite e perde também a vontade de fazer comida. Então ter esse outro olhar de cuidado. Nesse momento, as atitudes também vão falar
mais do que as palavras, né? E agora, nesse momento de pandemia, nós não podemos abraçar, ficar mais perto, então isso acaba prejudicando mais esses estratégias de comunicar os seus sentimentos. Então você pode ir usando das outras estratégias, como fazer chamada de vídeo também, mostrar que aquela pessoa não está sozinha naquele momento, que você está ali para o que ela precisar. Se você tem uma aptidão, exemplo, se a pessoa precisa de ajuda para acessar uma conta digital, você pode dar dicas para ela, perguntar para ela assim, olha, você está tendo dificuldade nisso. Quando eu falo perguntar para ela, procure não ter perguntas absolutistas. Como você está? Quando nós perguntamos, você está bem? Você já induz a pessoa a falar, eu estou bem. Então, evite essas perguntas mais absolutistas e tenta fazer perguntas mais específicas, como: você almoçou hoje? Você jantou hoje? Quais são as suas emoções? Então, são essas perguntas mais específicas que vão fazer com que aquela outra pessoa pense que realmente você está se importando com ela. Tá? Então essas são as dicas, né? Eu passei uma pincelada aqui para como que você lidar com uma assistência que você pode dar para uma pessoa enlutada, de repente seu vizinho, suas pessoas próximas de você. Inclusive, se você falou assim, não, graças a Deus ninguém faleceu na minha família, nem no meu ao redor, essa questão da morte, do enlutamento, já está como se fosse no coletivo, porque nós ligamos a televisão e vimos essa questão de morte, de enlutamento, todos os dias. Então, por isso que é importante você também pensar, refletir nisso. Então, vamos lá para o enlutamento das crianças, né? Acabei me estendendo um pouquinho nessas dicas. Mas eu pensei em trazer esse tema para vocês, o enlutamento de crianças e como lidar com as tristezas, porque eu percebo que os pais e também os responsáveis têm dificuldade para lidar com as suas próprias tristezas, com seus próprios enlutamentos. Imagine para você manejar isso na criança, porque a criança ela vai expressar e ela vai tentar ali gerenciar a sua tristeza, o seu enlutamento em espelho ao adulto. Então ele observa como que o adulto ele lida com a tristeza, lida com a frustração e ele vai nossa, fugiu a palavra. Ele vai não transbordando, mas sim replicando, lembrei. Mas assim ele vai replicando essa resposta de enlutamento, de tristeza. E às vezes o adulto que está ali cuidando dessa criança, ele pensa que ao manejar o enlutamento, a tristeza, ao manejar a como lidar com essa criança, protegendo ela da tristeza, não tendo contato com a morte, não tendo lutado com os assuntos relacionados ao falecimento daquele ente querido. E isso muitas vezes, nós pensamos que nós estamos protegendo a criança, mas não. Quando nós queremos afastar esse assunto dela, afastar essa realidade dela, na verdade, nós estamos ensinando a ela que esse assunto é um tabu e que ela não pode expressar o sentimento que ela está tendo. Ela tem que rejeitar. Então, olha a mensagem que nós estamos dando para as nossas crianças. Que nós não devemos desenvolver a nossa tristeza, não devemos tratar as nossas tristezas, e sim rejeitar, fugir das tristezas, fugir do enlutamento. Então, tudo isso é observado pela criança. Por isso que é importante trazer esse tema
Importante vocês refletirem a isso. Eu sei que é uma questão bastante aversiva, né? Bastante ao contrário, que ninguém gosta de falar. Mas é importante, porque as crianças, elas estão olhando também o nosso movimento, o nosso comportamento. Se você, exemplo, não leva a criança pro velório, isso vai trazer grandes complicações para ela elaborar o luto dela, porque a prática ritual de nós enterrarmos o morto é a parte de encerramento daquele ciclo. Ali a criança consegue, por mais que ela seja menor eu digo de idade pequena, quando ela vê aquele ente querido sendo enterrado, ela consegue interpretar, identificar que aquela pessoa não vai voltar mais, que aquele ciclo se fechou e que vai se iniciar outro com as memórias positivas, que vai se iniciar outro que é com as tristezas. Então, por isso que é importante. Então, o segundo passo é ver o que elas precisam neste momento. Então, elas vão precisar, sim, de mais amor, de mais demonstração de carinho, demonstração de afeto. Elas vão precisar do seu apoio para que você mostre que você realmente está disponível a falar sobre isso. Se a criança perceber que ao falar do falecimento, a falar das questões de enlutamento em si, você, quanto adulto, fica frustrado, chateado, triste, ela vai evitar tocar nesse tipo de assunto com você. Porque é muito comum as crianças terem um movimento de se transformar, de quererem tomar o lugar do cuidador, cuidar de quem cuida deles. É muito interessante isso. Então, se vocês não proporcionar um ambiente onde ela se sinta confortável e que não vai te machucar, ela falando das dúvidas dela, dos sentimentos delas, elas vão sentir mais confortáveis em te procurar para falar dessas questões. Lembrando que não quer dizer que a criança não fale sobre a morte, sobre o luto, que ela não esteja sentindo. Se ela não fala, é porque simplesmente ela não está encontrando espaço ali para poder falar e se expressar. Outro ponto, quando nós não chegamos para a criança e explicamos o que é a morte, o que é o ciclo da vida, como que nós lidamos com isso, ao ver um ente querido, uma pessoa próxima ou até na televisão, elas podem achar que elas também vão morrer. Então fica com uma sensação de incerteza enorme dentro delas. Elas podem achar que elas também vão morrer e também achar que os pais também podem morrer a qualquer momento. Por isso que é importante você ter uma conversa com ela e com ele, enfim, com as crianças, sincera. Qual que foi a causa da morte daquela pessoa que morreu? Não esconde os fatos. É lógico que tem detalhes que as crianças não precisam saber, mas não omita a verdade, porque isso pode gerar vários conflitos internos na cabeça dela. Inclusive, ela pode pensar que aquele ente querido morreu por culpa dela, por culpa de algum comportamento dela. É muito normal isso. Então, exemplo, tá? Eu desobedeci meu pai e por isso que ele morreu. Já pensou a criança? E aí, quando não se fala disso, a criança pode aí ter um período de anos pensando nisso e tendo essa internalização dessa crença que o pai dela morreu, ou a mãe dela morreu, ou a avó, ou a tia, ou um amigo morreu por conta do mau comportamento dela. Por isso que é importante sentar e conversar. Eu entendo que, por mais que seja doloroso e você fique inseguro de conversar isso com seus filhos, com a criança que você está cuidando, com medo de
de machucá-la, com medo de trazer mais sofrimento para ela, mas é o contrário. O conhecimento liberta. E como que as crianças, elas sempre dependem, né, de um cuidador. Se o cuidador não chegar com essas informações e libertar todos esses paradigmas que ela vai criar na cabeça, que tem grandes probabilidades dela desenvolver esses pensamentos, ela vai ficar aprisionada nesses pensamentos, nessa ideologia, enquanto criança. Então, por isso que é importante nós sermos ponto de acesso, por mais que seja difícil para nós, mas é importante nós sermos pontos de acesso realmente à informação e principalmente a expressar os sentimentos. Crianças e idosos vão apresentar mais dificuldade de expressar os sentimentos e de identificar os sentimentos. Então você, quanto cuidador, tem aí uma missão, né, para não falar dever, mas uma missão de encontrar ferramentas para que aquela criança possa expressar os seus sentimentos. Exemplo, para explicar o que a pessoa morreu, enfim, e depois ela internalizar mais isso, depois você pode desenhar com ela um processo de vida da árvore, né, que começa da sementinha, ela vai crescendo ali, ou de uma flor, que numa sementinha ela vai crescendo ali, depois ela se murcha e aí, enfim, ela falece. Então, usar esses mecanismos de animais, de flor, de planta, isso ajuda ela a entender a morte também como uma parte de crescimento da vida e uma parte de finalização. São fases, que ela vem entender que isso são fases. Tá bom? Vocês ainda estão aí aqui comigo, 17 minutos de vídeo, mas esse é um assunto mais delicado, tô tentando resumir tudo aqui, ser mais sintetizada não, resumir aqui para o vídeo não ficar muito longo, mas eu já tô terminando, fique aí. A parte da religião, nós temos que tomar muito cuidado, ter cautela em chegar para a criança e falar algo do tipo assim, olha, papai do céu levou, ele tá lá com Deus. Eu acho que mais papai do céu levou. Porque a criança, ela pode ter até medo de Deus e até questionar, por que Deus levou meu pai? Então, essas questões de crença, religião, tem que ser tratada com bastante cuidado, para que isso, a criança não desenvolva um medo, né, da fé dela e também até uma revolta. Por isso, mais uma vez, que é importante você ser sincero e você contar a causa da morte, para ela não ficar fantasiando, porque as crianças, elas têm um pensamento mágico. Então, isso tudo que ela está criando não é fantasia, também não é mentira, são os pensamentos mágicos, a criatividade que ela vai usando. A criança não usa só a criatividade para brincar, mas ela usa a imaginação, a criatividade para as questões comportamentais também. E sempre enfatizar que mudanças fazem parte da vida e ciclos também fazem parte da vida. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E aí vocês comentam aqui durante o dia se vocês tiveram alguma questão parecida, se vocês têm alguma dúvida. Vamos conversar sobre essa temática. E até o próximo sábado. Tchau, tchau!